Nós já finalizamos a parte 1 e 2 do nosso São Francisco. Vamos fazer agora a parte 3. Se por acaso você ainda não fez a parte 1 e 2, aqui embaixo na descrição deste vídeo tem os links para você fazer. Bom crochê! Vamos fazer as orelhas. Uma eu já fiz, então vamos fazer mais uma. Vamos colocar 6 pontos baixos em anel mágico. Na carreira 2, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem fazer aumento ou diminuição. Vamos fazer, então, 6 pontos baixos. Fica viradinho, né? Depois a gente desvira, porque como é pequena a peça, ela fica do avesso. A gente vai fazendo, ela vai ficando viradinha. Não tem problema, é assim mesmo. Fizemos 6 pontos baixos. Vamos fazer agora 6 aumentos, aumento por todos os pontos. Então, vou fazer um aumento e vou virar para o lado direito. Finalizamos então a carreira 13 e vamos ficar com 12 pontos baixos. Aumento por todos os pontos de base. Na carreira 4, nós vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. Como eu não coloquei marcador, nós vamos contando, nós vamos fazer então 4 vezes essa sequência. Um ponto baixo, uma diminuição, e ficamos com 8 pontos no final. E assim nós já finalizamos a orelhinha. Vou fazer mais um ponto para não ficar o último ponto como sendo a diminuição, ó. E vou deixar um fio comprido para a gente costurar na cabeça. Não precisa muito, como ele é pequeno, né? Um pedacinho de fio já é suficiente. Então, você pode fazer mais uma para a gente ter as duas orelhinhas. Vamos fazer agora o focinho com o fio off-white. Vamos colocar 5 pontos baixos em anel mágico. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por todos os pontos, 5 aumentos, e ficamos com 10 pontos baixos no final. Vamos fazer a carreira 3 de ponto sobre ponto. Eu não estou colocando marcador nessas peças pequenas. Se você tem dificuldade, pode colocar. Eu estou contando os pontos, né? Mas pode colocar sempre no primeiro ponto da próxima carreira, como a gente faz nas outras peças maiores. Finalizamos
a carreira de ponto sobre ponto e assim ficou o focinho. Vamos fazer agora as patinhas da frente e as patinhas de trás. Elas são iguais, então nós precisamos fazer 4. Eu já fiz 3, vamos fazer uma. Depois você pode pausar o vídeo e fazer mais 3 para você ter as 4 patinhas iguais. Então, começamos com o anel mágico, 6 pontos baixos. Estou começando com o fio off-white. A carreira 2, nós vamos fazer 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Estou contando os pontos, ó, 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto, ó, e vou trocar de cor. Então, fiz um ponto, eu vou fazer agora mais alguns pontinhos aqui e cortar o fio off-white. Eu já vou cortar agora. Puxo um pouquinho a laçada, deixo um pouco aberta, né? Corto o fio off-white e vou fazer um nozinho aqui pra gente continuar. Escondemos as pontinhas dentro da peça e vamos fazer agora ponto sobre ponto por 4 carreiras. Então, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, de 6 pontos baixos em cada. Concluímos uma carreira, vamos fazer mais 3. Finalizei então as 4 carreiras de ponto sobre ponto, deixei fio comprido para a gente fazer a costura. Então, nós vamos fazer mais 3 iguais. Nós vamos fazer a cauda. Nós vamos fazer agora um anel mágico com 6 pontos baixos. Eu já fiz um aqui, já tenho pronto, e vou fazer agora a carreira 2 de um ponto baixo e um aumento. Então, inicia com 6 pontos baixos em anel mágico, carreira 2, um ponto baixo, um aumento, ficando com 9 pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos mudar de cor, na carreira 3. E vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos. Na carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 12 pontos. Nós vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreiras 5 e 6, de 12 pontos baixos em cada.
Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos com 9 pontos no final. Esta é a carreira 7. Na carreira 8, vamos fazer ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto de base. 9 pontos baixos. Vamos agora colocar um pouco de enchimento na cauda. E vamos fazer agora a carreira 9, um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final com 6 pontos. Nós finalizamos e deixamos um pedaço de fio para nós fazermos o arremate. Eu deixei pouquinho fio, pode deixar um pouquinho maior. Agora nós vamos finalizar todas as pecinhas, fechar as pecinhas antes de nós prendermos. Então vamos fechar com o nosso falso anel mágico, pegando todas as alcinhas do ponto, ó, e puxando. A cauda e todas as patinhas também vamos fechar assim. O focinho não, o focinho nós vamos prender ele desta forma como ele está, abertinho assim. Nós vamos agora fazer a costura das partes do cachorrinho. Então, vamos costurar primeiro as orelhas. Uma eu já fiz, ó. Então, nós centralizamos bem com a cabeça e vamos contar de distância duas carreiras do anel mágico, ó, dos dois lados. Então, vamos costurar uma delas, depois é só costurar a outra exatamente igual. Nós vamos passar a agulha pelo corpo, por baixo da orelhinha, ó, saímos no outro lado. Quanto mais embaixo, melhor, ó, não aparece a costura. E vamos voltar agora pegando um ponto de cada lado da orelhinha, ó, desta forma. E assim nós vamos fazendo até nós passarmos a costura por todos os pontos da orelha. Vou fazendo a costura então e mostrando aqui como eu faço. Depois é só a gente fazer igual na outra orelhinha. Vamos agora fazer a costura das patinhas da frente ou dos braços. Então, eu cortei o fio de uma delas, deixei em apenas uma patinha. Nós vamos usar o fio de uma e atravessar o corpinho e prender as duas juntas. Então, nós vamos alinhar bem com as orelhinhas na lateral do corpo.
Posicionamos as duas e cuidamos para que o tamanho delas na frente, né, esteja igual. Agora nós vamos atravessar, ó, e pegar a outra patinha, e assim nós vamos passar algumas vezes para ficar bem seguro, já está ok. Agora eu vou prender aqui embaixo, ó, do braço, para ele ficar o braço um pouquinho mais junto do corpo, ó, que eu gosto que ele fique bem coladinho ao corpo. Para prender as patinhas de trás ou os pés, nós vamos fazer a mesma coisa. Alinhamos bem com a base e centralizado, né, na lateral com as patinhas da frente. Costuramos da mesma forma como nós costuramos os bracinhos ou as patinhas da frente. E a cauda nós vamos centralizar bem no meio do corpo atrás, ó. Cuidamos também para que ela fique bem alinhada quando o cachorrinho sentar, ela sirva também de apoio para ele não cair para trás. Vamos agora prender o focinho. Então, nós vamos contar 7 carreiras depois do anel mágico de início da cabeça. Colocamos bem pouquinho de enchimento no focinho e vamos fazer a costura pegando um ponto do corpo e um pontinho do focinho. Nós vamos agora fazer o bordado dos olhos do cachorrinho. Então, eu coloquei um fio bem fino na minha agulha, estou usando uma agulha de costura para passar sobre o ponto. Agora, nós vamos colocar a nossa agulha bem num buraquinho, né, para a gente depois conseguir fazer o arremate. E saímos na primeira marcação. Eu marquei os olhos bem alinhados com o focinho e 2 carreiras abaixo. A largura do olhinho ficou 2 pontos baixos.
Vamos fazer agora o bordado do focinho. Eu estou usando aqui o fio duplo para ele ficar mais cheinho, né? O bordado ficar mais fechadinho. Estou usando o mesmo fio que eu usei para fazer o bordado dos olhos. Agora eu estou fazendo um contorno para dar um acabamento no bordado. Vamos fazer agora um bordadinho na frente, como se fosse algumas manchinhas brancas do cachorrinho, ó. Coloquei na minha agulha de tapeceiro, então, o fio amigurumi off-white. Vamos fazer a costura agora das asinhas da pombinha. Aqui eu sugiro que você use cola também, porque como é uma peça bem pequenininha, ela fica mais fácil de prender. Então, nós vamos posicionar assim, ó. Esta parte dos aumentos fica para trás, alinhados bem na lateral, cuidando para ficar essa parte da asinha onde a gente fez o ponto picô, que fica esses dois detalhes para cima. Eu vou prender vou costurar mesmo, mas você pode usar colinha que fica bom por ser uma peça bem pequena, né? É mais fácil usando a cola. Estou fazendo a costura usando um fio só e saindo do outro lado, ó, passando de um lado para o outro. Posicionamos o rabinho da pombinha nesta parte de trás, onde a gente fez os aumentos, contando 3 carreiras de finalização do corpo, né, da pombinha, do anel mágico de finalização.
Agora nós vamos fazer um bordado do olho, ó, bem simples. Passei o fio, vou deixar a agulha aqui agora, enrolo algumas vezes na agulha. E passo a agulha por estes fios que eu enrolei, ó. Voltamos com a agulha para dentro do corpo e saímos na outra marcação. Eu marquei duas carreirinhas abaixo do anel mágico de início do corpo da pombinha. E na lateral. Vamos fazer agora bem no meio dos olhos, na carreira de baixo, o biquinho dela. Só um pontinho para formar o bico. Eu estou usando fio laranja. Eu estou usando a cor gema, que eu mostrei no material, mas pode ser um outro pedacinho de fio laranja que você tem. Então, a gente vai fazer com esta cor o bico e depois nós vamos fazer os pezinhos também, com esta mesma cor. Nós vamos agora fazer uma carreira de ponto baixo nesta base do corpo do São Francisco, onde nós deixamos as alcinhas do ponto aparentes. Então, vou começar aqui 2 pontinhos antes do início para a gente diminuir um pouquinho este degrau de troca de carreira. Então, vamos fazer um ponto baixo em cada alcinha que nós deixamos livre aqui embaixo, para dar um acabamento. Finalizamos, deixamos um fio bem pequeno só para a gente fazer o arremate. Vamos fazer agora a marcação para nós bordarmos os olhos. Então, nós vamos marcar entre as carreiras 12 e 13. Vamos deixar 5 pontos de distância entre eles. E o tamanho dos olhos, a largura do olho, vai ficar com 3 pontos baixos. Na verdade, 2, né? Deixamos 2 pontos e marcamos no próximo. Vamos fazendo que a gente vai entender melhor. E estou usando uma agulha de costura. Coloquei então o mesmo fio que eu usei para bordar os olhos do cachorrinho.
Vou entrar num buraquinho, cuidando para não pegar nenhum fio, né? Nenhum pedacinho do fio. Saio na primeira marcação. Volto com a agulha na segunda marcação e saio no alfinete de baixo, ó, bem no meio. Assim eu laço o fio e faço com que o olho fique com este formato. Agora eu vou sair com a agulha na próxima marcação. Vou fazer a mesma coisa. Daqui agora nós já podemos bordar a sobrancelha. Então eu vou fazer iniciando na lateral de fora do olho, um pontinho mais para fora, né? E vou fazer com um tamanho de 2 pontos saindo na carreira acima. Visualizando fica bem fácil de entender, ó. Na lateral do olho, um pontinho adiante. Agora eu vou fazer inclinadinho para cima, né? O tamanho de uma carreira e a largura de 2 pontos baixos. Saio na próxima marcação e faço a mesma coisa. Agora a gente sai com a agulha lá no início, onde nós deixamos aquela pontinha para fazer o arremate. Fazemos um nozinho e escondemos o fio dentro da peça. Vamos agora posicionar o cabelo. Nós vamos deixar 6 carreiras visíveis para frente e na parte de trás da cabeça nós vamos deixar 14 carreiras visíveis. Então, nós posicionamos e prendemos bem com o alfinete, depois vamos fazer uma costura por toda a volta. Primeiro eu vou posicionar a barba e o bigode. A gente vai esconder a barba um pouquinho embaixo do cabelo e esta parte fica bem centralizada com os olhos, ó, que é a parte onde é um pouquinho maior, onde a gente fez os pontos altos da barba. Nós vamos deixar, vamos ver, 1, 2, 3 carreiras de distância dos olhos. Claro que ela vai ficar inclinadinha, então no meio ela vai ficar um pouco mais distante. Posicionamos assim. Nós cuidamos dessa distância também da lateral, ó, para ficar igual. Aqui a gente pode puxar um pouquinho para o lado. Nós deixamos então 3 pontos de distância dos olhos de cada lado, na lateral da cabeça. Agora nós vamos posicionar os olhos bem, aliás, o bigode bem no meio dos olhos.
Bem no meio do bigode tem um ponto baixíssimo que nós fizemos. Nós vamos então passar um fio por cima para que ele fique um pouquinho mais fininho, né? Nessa parte do meio. Vou costurar então por cima dele. Ó, passei o fio por cima do bigode, vou voltar com a agulha no mesmo ponto que eu usei para entrar com o fio, ó, para ele fazer essa junção, né, e ficar mais fininha esta parte de cima do bigode, mais estreita. Ó, apertamos bem e ela faz essa curvinha, fica mais estreitinho o bigode bem no meio. Agora nós vamos fazer uma costura pela barba, dando alguns pontinhos, né? Não precisa ser em todos. E vamos fazer também ao redor do cabelo, fazendo alguns pontos no cabelo. Vamos agora colocar o manto no corpo. Ele vai ficar assim com esta parte encostada no corpo, né, para ficar o capuz para fora. E vamos fazer uma costura fechando esta parte na frente, ó, desta forma, assim. Então vai ficar assim o capuz atrás. E vamos fazer uma costurinha fechando esta parte. Agora nós podemos posicionar como a gente quiser, preferir, ó, a pombinha no braço, dobrando um pouquinho o braço, assim, para que ela fique sentadinha como se estivesse na mão, né, no braço. No ombro. Escolha então a forma como você prefere. Pode usar uma cola, né, para fixar a pombinha ou fazer alguns pontinhos. Nós vamos fazer agora um cinto, né, um cordão para a gente colocar na cintura do São Francisco.
Então, eu estou usando o mesmo fio que eu usei para fazer o tom de pele. Peguei bastante fio, mais ou menos 1 metro, e vou trabalhar agora com as duas pontas, fazendo um cordão. Fiz uma laçada na agulha agora, e vou usar um lado do fio para passar por cima da agulha, pela frente da agulha, e o outro lado para fazer a correntinha, ó, desta forma. Sempre assim. No início é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem onde segurar, mas depois, quando vai aumentando o cordãozinho, vai ficando mais fácil. Então, passa um fio pela frente, faz uma correntinha, sempre desta forma. E meça o tamanho que você deseja para colocar no corpo do São Francisco. Então, eu fiz mais ou menos 30 centímetros, ó. É um tamanho bom para colocar ao redor do corpo dele e fazer ainda uma laçadinha. Podemos prender ou deixar solto assim. E assim nós finalizamos o nosso São Francisco com os animaizinhos. Você pode também fazer mais uma pombinha, ó, e colocar num outro braço ou numa outra posição que você goste. Agora sim, chegamos ao final do nosso projeto do São Francisco. Eu quero saber agora o que você achou, se você gostou de fazê-lo. Se você quiser me marcar lá no Instagram, você pode usar a hashtag que está aqui ou o @glenegre para que eu veja o teu São Francisco. Então, para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!